Ivete Sangalo zomba de Nicolas ao vivo e sua resposta deixa a carreira dela em declínio. Você não vai acreditar no que rolou ao vivo. Ivete tentou ridicularizar o deputado Nicolas Ferreira em seu programa, mas a resposta dele mudou tudo. O que era para ser uma humilhação acabou virando o jogo de uma forma que ninguém esperava. Fica até o final para ver como Nicolas reagiu e como a plateia ficou sem palavras diante da resposta dele. Será que Ivete foi longe demais? Vamos analisar tudo agora. O estúdio do Ivete no palco pulsava com a energia vibrante típica de um programa que misturava música e entrevistas. Luzes coloridas iluminavam o cenário moderno, com um palco circular cercado por uma plateia de 70 pessoas, composta por fãs de Ivete Sangalo. Alguns seguravam cartazes com frases como "Ivete Rainha" e "Te amo, Veveta", enquanto outros conversavam animadamente sobre o convidado do dia. Uma jovem na primeira fila disse ao amigo: "Será que o Nicolas vai aguentar a energia da Ivete?" O amigo riu. "Ela vai acabar com ele." A expectativa era alta, e todos sabiam que o programa prometia um confronto inesquecível. Nos bastidores, a produção estava frenética. O diretor, segurando um tablet, dava ordens à equipe. "Confirme a entrada da Ivete em 20 segundos", exclamou, ajustando o fone de ouvido. Um assistente respondeu, apressado: "Tudo pronto. O deputado tá na sala VIP com os assessores. As redes estão bombando só com o anúncio." O diretor sorriu. "Esse programa vai explodir. A Ivete sabe como fazer um momento viralizar." Uma produtora completou: "A hashtag #IveteVisNicolas já tá subindo no Instagram. Se ela provocar ele como planejamos, vai ser o assunto do mês." O diretor assentiu. "Perfeito. É isso que a gente quer. Um show que todo mundo vai comentar." No camarim, Ivete Sangalo ajustava o microfone em seu vestido vermelho brilhante, com brincos dourados reluzindo sob a luz. Aos 52 anos, ela era uma das maiores estrelas do Brasil, conhecida por sua energia contagiante e carisma, mas também por sua língua afiada em entrevistas. Ela revisava o roteiro com seu produtor, com um sorriso travesso. "Vou começar brincando, mas quero provocar o Nicolas logo de cara", disse, ajeitando os cabelos cacheados. "Ele é um político das redes, né? Vou perguntar se ele acha que governar é só fazer vídeo para viralizar." O produtor hesitou. "Ivete, ele tem um público fiel. Não acha arriscado?" Ivete riu, confiante. "Relaxa, meu amor. Eu sei o que estou fazendo. Ele pode ser bom na política, mas aqui é meu palco." Ela se levantou, exalando energia, pronta para dominar o programa. Enquanto isso, em outra sala, Nicolas Ferreira, de 28 anos, revisava anotações em seu celular. O jovem deputado federal, uma das figuras mais polêmicas da política brasileira, acumulava milhões de seguidores nas redes, onde seu estilo conservador dividia opiniões. Ele vestia um terno azul escuro, com uma gravata cinza que destacava sua postura séria. Sua assessora entrou, com um tablet na mão. "Deputado, a produção está planejando provocações. A Ivete vai tentar te ridicularizar logo no início." Nicolas guardou o celular e ajeitou a gravata, com um leve sorriso. "Como sempre. Eles acham que vão me desestabilizar, mas estou pronto para qualquer coisa." Ele se levantou, com a confiança de quem sabia o impacto de suas palavras. "Se a Ivete quer brincar, vai ver que eu não vim para ser alvo de piada." Às 20 em ponto, as luzes do estúdio diminuíram, e a vinheta animada do Ivete no palco tocou, arrancando gritos e aplausos da plateia. Ivete entrou com sua energia característica, dançando ao som de um de seus sucessos, enquanto acenava para o público. "Boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês?" exclamou com um sorriso brilhante. "Hoje temos um convidado que divide opiniões por onde passa", disse, com um tom que já sugeria provocação. A trilha sonora aumentou a expectativa, e o palco ficou pronto para o confronto que prometia sacudir o Brasil. Ivete Sangalo dançava no palco do Ivete no Palco, com a energia que a tornava uma das maiores estrelas do Brasil. A apresentadora, com seu vestido vermelho brilhante e brincos dourados,
sorria para a plateia de 70 pessoas, que gritava e aplaudia com entusiasmo. Alguns fãs agitavam cartazes com frases como "Ivete, rainha" e "Te amo, Veveta", enquanto outros batiam palmas no ritmo da música. Ivete parou no centro do palco circular, com as luzes coloridas refletindo em seu sorriso, e levantou as mãos para silenciar o público. "Meu povo, que energia é essa hoje?" exclamou, com a voz cheia de animação. "Tô sentindo que essa noite vai ser histórica." Ela pegou o microfone e caminhou até o sofá moderno ao lado do palco, onde a entrevista seria realizada. "Hoje, a gente vai misturar música, conversa e um pouco de polêmica", disse, com um tom provocador que arrancou risadas da plateia. Ivete fez uma pausa dramática, olhando para a câmera com um sorriso travesso. Nosso convidado é uma figura que divide opiniões por onde passa. Ele saiu das redes sociais direto para o Congresso Nacional. Para alguns, é uma voz necessária na política. Para outros, bem, digamos que nem todo mundo curte as bandeiras que ele levanta, completou, com um tom debochado que fez a plateia rir alto. Com vocês, o deputado federal mais falado das redes sociais, Nicolas Ferreira. A reação da plateia foi instantânea e dividida. Aplausos entusiasmados de alguns se misturaram a vaias e murmúrios de outros. Nicolas entrou no palco com passos confiantes, vestindo um terno azul escuro e uma gravata cinza. Ele acenou para o público com um sorriso sereno, mantendo a postura calma, e caminhou até Ivete, que o cumprimentou com um abraço exagerado, mas com um olhar que deixava claro que ela estava pronta para provocá-lo. "Bem-vindo, meu querido!" exclamou Ivete, indicando que ele se sentasse no sofá. "Ou devo te chamar de influencer? Porque olha, eu fico confusa com esse seu jeito de político que parece mais um criador de conteúdo", disse, com um tom sarcástico que fez a plateia explodir em risadas. Nicolas sentou-se, mantendo a calma, e respondeu com um leve sorriso. "Boa noite, Ivete. Boa noite a todos que nos assistem. Pode me chamar de Nicolas, sem problema." A plateia riu, mas Ivete não perdeu a chance de continuar a provocação. "Sabe, Nicolas, eu tô há 30 anos na estrada, levando alegria para o meu povo", disse com um ar de superioridade enquanto se sentava ao lado dele. "Mas agora eu vejo você, um jovem que cresceu postando vídeo na internet, e me pergunto, política para você é só fazer vídeo para viralizar e ganhar likes, ou tem algo sério aí?" completou, com um sorriso debochado, enquanto a plateia ria e aplaudia, incentivada pelo tom provocador. Uma jovem na primeira fila gritou, "Arrasa, Veveta!" enquanto outros riam, achando que Nicolas ficaria sem graça. Nos bastidores, a produção comemorava o momento. "Isso vai explodir nas redes!" sussurrou o diretor para a produtora, que assentiu, checando o celular. A hashtag Ivete vs Nicolas já tá subindo. A câmera focou no rosto de Nicolas, buscando sinais de desconforto, mas o jovem deputado manteve a expressão serena, com um leve brilho nos olhos que sugeria que ele estava pronto para responder. Ele ajeitou a gravata, pegou o copo d'água sobre a mesa ao lado do sofá e tomou um gole, enquanto Ivete continuava sorrindo, confiante de que o havia desestabilizado. "É curioso, Ivete, que você comece assim", disse Nicolas, com a voz calma e articulada. Enquanto a plateia começava a silenciar, surpresa com a resposta, a tensão no palco aumentou. E Ivete, ainda sorrindo, percebeu que o jogo poderia mudar a qualquer momento. Ivete Sangalo acabara de provocar Nicolas Ferreira com um tom debochado, questionando se ele fazia política apenas para viralizar nas redes. A apresentadora, com seu vestido vermelho brilhante, sorria confiante para a plateia, esperando que as risadas e aplausos continuassem. A plateia de 70 pessoas, ainda rindo do sarcasmo de Ivete, parecia estar do lado dela, com alguns fãs gritando "Arrasa, Veveta!" e outros batendo palmas animadamente. Ivete se recostou no sofá, com um ar de superioridade, enquanto a câmera capturava sua expressão de quem acreditava ter o controle total da entrevista. Nicolas, sentado ao lado, mantinha a calma,
com o rosto sereno e os olhos fixos na apresentadora. Ele ajeitou a gravata cinza, que combinava com seu terno azul escuro, e tomou outro gole d'água, preparando-se para responder. "É curioso, Ivete, que você comece assim", começou Nicolas, com a voz calma e articulada, fazendo uma pausa que silenciou a plateia quase instantaneamente. "Você prefere me ridicularizar em vez de discutir ideias sérias? Talvez a gente devesse refletir se esse tipo de abordagem contribui para o debate público que o Brasil merece", completou, com um tom que misturava firmeza e respeito. A plateia, que esperava um momento de desconforto para o jovem deputado, ficou em silêncio absoluto. Uma jovem na primeira fila, que antes gritava em apoio a Ivete, agora segurava seu cartaz com uma expressão de choque. Um homem na segunda fila sussurrou para a esposa: "Ele tá virando o jogo." Ivete, ainda com um sorriso forçado, tentou manter o controle. "Nicolas, meu amor, ninguém tá te ridicularizando, mas..." Começou, mas Nicolas a interrompeu, com educação, mas firmeza. "Permita-me continuar, Ivete. Você perguntou se política para mim é só viralizar. Eu te respondo com outra pergunta. Quantas vezes você usou sua influência, com milhões de fãs, para falar dos problemas reais do Brasil?" A pergunta ecoou como um golpe no estúdio. Ivete piscou, visivelmente desconfortável, e ajeitou os brincos dourados, tentando ganhar tempo. Eu sempre falo de coisas sérias, mas meu programa é sobre alegria, sobre..." Gaguejou. Enquanto a plateia permanecia em silêncio, sentindo a mudança no clima, Nicolas prosseguiu, com a voz ainda calma, mas carregada de convicção. "Alegria é importante, Ivete. E eu admiro sua trajetória, mas o Brasil está enfrentando problemas que vão além de um show de entretenimento. Crianças que não aprendem a ler após anos na escola, famílias que vivem com medo da violência, jovens sem perspectiva de futuro. Você já parou para pensar no impacto que sua voz poderia ter se usasse esse palco para falar disso, em vez de transformar o debate em uma piada?" A plateia ficou sem palavras. Uma mulher na terceira fila, que antes ria com Ivete, agora assentia, visivelmente tocada. Um jovem ao lado murmurou: "Ele tá falando a verdade." Nos bastidores, a produção entrou em pânico. "Isso não estava no roteiro!" exclamou o diretor, tirando o fone de ouvido e gesticulando para a equipe. "A Ivete tá perdendo o controle!" respondeu a produtora, checando o celular, onde a hashtag Ivete vs Nicolas já era trending topic no Instagram, com comentários como "Nicolas calou a Ivete" e "Ela subestimou o cara e se ferrou." A câmera focou no rosto de Ivete, que alternava entre surpresa e um esforço para manter a compostura. "Nicolas, eu me preocupo com o Brasil, sim, mas..." tentou dizer com a voz trêmula. Mas Nicolas continuou, com um tom respeitoso, mas incisivo: "Eu não duvido que você se preocupe, Ivete, mas o ponto é outro. O Brasil merece um debate sério. Não provocações que desqualificam as pessoas pela origem ou pela forma como se comunicam. Você quer falar de política? Então vamos falar da crise real. A educação falida, a violência nas ruas, a desigualdade que destrói sonhos. Enquanto isso, figuras públicas como você preferem transformar tudo em um circo para ganhar audiência." Ivete ficou sem resposta, com o sorriso desvanecendo. A plateia, antes animada com as provocações dela, agora observava em silêncio, impressionada com a articulação de Nicolas. A tensão no palco era quase palpável. Ivete, que esperava um momento de diversão às custas de Nicolas, agora se via encurralada por suas próprias palavras. A câmera capturou o olhar dela, que parecia perdido, enquanto Nicolas mantinha a postura serena, com um leve brilho nos olhos que indicava que ele sabia o impacto de suas palavras. Nos bastidores, o diretor fazia sinais frenéticos para a equipe. "A gente precisa cortar para intervalo, agora!" Mas Ivete, com a experiência de anos na TV, decidiu continuar, mesmo sentindo que o jogo havia mudado completamente. Nicolas Ferreira havia deixado Ivete sangá-lo sem resposta,
com sua pergunta direta sobre o uso da influência dela para abordar problemas reais do Brasil. A apresentadora, que minutos antes debochava do jovem deputado, agora tentava se recompor, com o rosto vermelho de constrangimento. A plateia de 70 pessoas, que inicialmente ria das provocações de Ivete, permanecia em silêncio, com olhares que misturavam surpresa e admiração por Nicolas. Ivete ajeitou os brincos dourados, respirou fundo e forçou um sorriso, determinada a retomar o controle da entrevista. A câmera capturou o nervosismo dela, enquanto Nicolas, sentado no sofá ao lado, mantinha a postura serena, com os olhos fixos na apresentadora, aguardando sua próxima jogada. "Meu amor, você fala bonito, viu?" começou Ivete, com a voz trêmula. Mas tentando recuperar a energia que a tornava uma estrela, ela se levantou do sofá, caminhando pelo palco com um sorriso forçado, e olhou para a plateia, buscando apoio. "Mas vamos falar a verdade. Suas ideias não são um pouco retrógradas para o Brasil de hoje? Você fala de valores cristãos, de família tradicional, mas e a diversidade? E as pessoas que não se encaixam nesse padrão? Você não acha que suas propostas excluem quem pensa diferente?" perguntou, com um tom mais agressivo, esperando que a plateia voltasse a rir e aplaudir. Alguns espectadores aplaudiram timidamente, mas a energia no estúdio já não era a mesma de antes. Nicolas não se abalou. Ele cruzou as mãos sobre o colo, com a gravata cinza reluzindo sob as luzes do palco, e respondeu com a voz firme, mas respeitosa: "Ivete, eu não excluo ninguém. Minhas propostas são baseadas em valores que sustentam a maioria do nosso povo: a família, a fé, a ordem. Mas isso não significa que eu queira impor nada a ninguém. Pelo contrário, quero um Brasil onde todos tenham segurança, educação de qualidade e oportunidades, independentemente de suas escolhas." Ele fez uma pausa, olhando para a plateia, e continuou: "O que me preocupa é que, em nome da diversidade, figuras como você muitas vezes ignoram os problemas reais do povo brasileiro. Crianças sem acesso a uma educação decente, famílias vivendo com medo da violência, jovens sem esperança de futuro. Isso não é retrógrado, Ivete. É urgente." A plateia, que antes ria das provocações de Ivete, agora ouvia com atenção. Uma jovem na primeira fila, que segurava um cartaz de apoio à apresentadora, baixou o cartaz, com uma expressão pensativa. Um homem na terceira fila murmurou para a esposa: "Ele tá falando a verdade sobre a educação." Ivete, sentindo que estava perdendo o apoio do público, decidiu dobrar a aposta. "Nicolas, você fala de valores, mas o Brasil é muito mais que isso", exclamou, voltando a se sentar no sofá com um tom mais incisivo. "E as famílias diversas? E as pessoas que não compartilham da sua fé? Você não acha que suas ideias são um passo para trás num país que precisa avançar?" insistiu, com um sorriso desafiador, tentando recuperar o controle. Nicolas manteve a calma, com os olhos fixos em Ivete. "Ivete, o Brasil é diverso, sim, e eu respeito isso profundamente. Mas diversidade não significa apagar os valores que sustentam a maioria do nosso povo. Significa dialogar, incluir, construir pontes entre diferentes visões", respondeu, com a voz ainda mais firme. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para ela, e completou: "O que eu vejo, no entanto, é que figuras públicas como você preferem usar a diversidade como arma para atacar quem pensa diferente, em vez de propor soluções reais para os problemas do país. Se você quer um debate de verdade, eu tô aqui. Mas se prefere continuar com provocações para desqualificar quem não se encaixa no seu roteiro, então talvez o problema não seja minhas ideias, mas a forma como você usa esse palco." O silêncio no estúdio foi ensurdecedor. A plateia, que esperava um momento de diversão às custas de Nicolas, agora observava Ivete com olhares de surpresa e até de decepção. Uma mulher na segunda fila sussurrou para a amiga: "Nossa, ele tá acabando com ela." Nos bastidores, a produção estava em pânico. "A gente precisa cortar para intervalo, agora!" exclamou o diretor,
gesticulando freneticamente para a equipe. A Ivete está sendo destruída ao vivo, respondeu a produtora, checando o celular, onde a hashtag #IveteVesNicolas já era o principal trending topic no Instagram, com comentários como "Nicolas calou a Ivete" e ela subestimou o cara e se deu mal. Ivete, visivelmente encurralada, tentou se recompor, mas sua voz saiu hesitante. "Nicolas, eu só quero uma conversa leve, mas..." Começou, mas Nicolas a interrompeu, com um tom educado, mas incisivo. "Então vamos fazer uma conversa de verdade, Ivete. Eu te proponho um acordo. A gente pode discordar, e certamente vamos discordar em muitos pontos, mas vamos fazer isso com respeito, sem provocações, sem desqualificações. O Brasil tá cansado de circos midiáticos. O povo merece um diálogo sério, que traga soluções, não ataques. Você topa?" Ivete ficou sem resposta, com os olhos arregalados. A plateia, que minutos antes ria das provocações dela, agora aplaudia timidamente Nicolas, com alguns murmurando "É isso!" e "Fala a verdade." A apresentadora, sentindo o peso do momento, respirou fundo e assentiu, com um sorriso forçado. "Claro, Nicolas. Vamos seguir com respeito", disse, com a voz trêmula, enquanto a tensão no palco alcançava um novo patamar. Ivete Sangalo, visivelmente abalada, havia aceitado o acordo de Nicolas Ferreira para um diálogo mais respeitoso, mas o estrago já estava feito. A apresentadora, que minutos antes brilhava com sua energia característica, agora parecia apagada, com um sorriso forçado e os olhos evitando o público. Ela se levantou do sofá, tentando recuperar a animação, e caminhou até o centro do palco, segurando o microfone com as mãos trêmulas. "Bom, meu povo, que conversa intensa, né?" disse, com a voz hesitante, forçando um tom leve. "Obrigada, Nicolas, por ter vindo ao Ivete no palco. Vamos pro intervalo, mas já voltamos com mais música e alegria", completou, enquanto a vinheta do programa tocava, encerrando o bloco. A plateia aplaudiu de forma contida, ainda processando o confronto, com alguns trocando olhares de surpresa. Nos bastidores, o caos reinava. O diretor, com o tablet na mão, exclamava para a equipe: "A audiência está despencando. Perdemos 40% dos espectadores durante a entrevista." A produtora, checando as redes sociais, respondeu nervosa: "Olha isso! Ivete humilhada está em primeiro lugar no Twitter." Comentários como "Nicolas acabou com a Ivete ao vivo" e "Ela subestimou o cara e se deu mal" se multiplicavam, com trechos do confronto viralizando em minutos. Um vídeo de 20 segundos, onde Nicolas questionava o uso da influência de Ivete, já tinha 700 mil visualizações no TikTok, com usuários escrevendo: "Ivete achou que ia lacrar e foi lacrada." Outros memes mostravam Ivete com uma expressão de choque, com legendas como "Quando você provoca o Nicolas e ele te cala." No palco, Ivete se aproximou de Nicolas, que já se levantava para deixar o estúdio. "Nicolas, foi um prazer", disse, com a voz tensa, estendendo a mão. Nicolas apertou a mão dela, com um sorriso educado. "O prazer foi meu, Ivete. Espero que a gente tenha mostrado que o Brasil merece debates mais sérios", respondeu, antes de se retirar com sua equipe. Ivete ficou em silêncio, olhando para o chão, enquanto uma produtora se aproximava, hesitante. "Ivete, a emissora está pedindo uma reunião urgente." "Eles não gostaram dos números", sussurrou. Ivete assentiu, com um suspiro, sabendo que o confronto teria consequências graves. A repercussão foi avassaladora. Na manhã seguinte, manchetes sensacionalistas dominavam os portais de notícias. Ivete Sangalo humilhada por Nicolas. Audiência do Ivete no palco despenca. E confronto no palco. Nicolas Ferreira deixa Ivete sem resposta. A emissora divulgou um comunicado oficial, informando que o programa registrara uma queda de 45% na audiência durante a entrevista, um número alarmante para um horário nobre. Nos bastidores, executivos já discutiam o futuro de Ivete,
com rumores de que o programa poderia ser cancelado. Um portal de fofoca publicou: Ivete subestimou Nicolas e pagou caro. A emissora está considerando tirar o programa do ar. Enquanto isso, Nicolas Ferreira colhia os frutos do confronto. O vídeo completo da entrevista ultrapassou 3 milhões de visualizações no YouTube em menos de 24 horas, com comentários elogiando sua postura. Nicolas mostrou como se debate com respeito. E Ivete achou que ia ridicularizar, e foi ridicularizada. O jovem deputado ganhou dezenas de milhares de novos seguidores nas redes sociais. E sua equipe recebia convites para entrevistas e debates, todos com a condição de que fossem discussões sérias. Em uma postagem no Instagram, Nicolas escreveu: O Brasil está cansado de provocações baratas. Vamos elevar o debate público com ideias, não ataques. A publicação alcançou 5 milhões de curtidas em poucas horas, consolidando sua imagem como uma voz de renovação na política. Ivete, por outro lado, enfrentava uma crise sem precedentes. Nos dias seguintes, o Ivete no palco continuou perdendo audiência. E a apresentadora, antes adorada por sua energia e carisma, passou a ser alvo de críticas nas redes. Um influenciador famoso tuitou: Ivete achou que ia lacrar e acabou lacrada. Quem ri por último, ri melhor. A hashtag Fora Ivete começou a circular, com telespectadores pedindo o fim do programa. Um fã decepcionado escreveu: Ivete, você é incrível na música, mas perdeu a mão nessa entrevista. Deixou o Nicolas te humilhar ao vivo. A emissora, pressionada pelos anunciantes, já planejava mudanças drásticas para salvar o horário nobre. E o futuro de Ivete na TV parecia incerto. Meses após o confronto no Ivete no palco, as consequências do embate entre Ivete Sangalo e Nicolas Ferreira ainda reverberavam pelo Brasil. Ivete, que por décadas foi uma das maiores estrelas do entretenimento brasileiro, enfrentava o maior revés de sua carreira. A emissora, pressionada pela queda de audiência e pelas críticas nas redes sociais, tomou uma decisão drástica. O Ivete no palco foi cancelado após apenas 3 meses do incidente. A notícia chocou os fãs da cantora, que sempre a viram como intocável. Manchetes como Ivete Sangalo fora do ar após humilhação por Nicolas e confronto com deputado acaba com programa de Ivete dominaram os portais de fofoca. Um artigo de uma revista de entretenimento detalhou: Ivete subestimou Nicolas e pagou um preço alto. Sua tentativa de ridicularizar o jovem político virou um tiro no pé, e a emissora não perdoou os números baixos. Ivete, antes uma presença constante na TV, afastou-se da mídia após o cancelamento do programa. Em uma rara entrevista meses depois, ela admitiu o erro. Eu achei que ia ser uma brincadeira leve, mas subestimei o Nicolas. Foi um momento que me marcou muito, e eu aprendi com isso. A cantora, que sempre foi conhecida por sua energia e carisma, parecia ter perdido o brilho que a tornava uma rainha do entretenimento. Nas redes sociais, a hashtag Fora Ivete continuou circulando por semanas, com telespectadores criticando sua abordagem no confronto. Um fã escreveu no Twitter: Ivete, você é incrível na música, mas perdeu a mão nessa entrevista. Deixou o Nicolas te humilhar ao vivo. Outros, mais duros, comentaram: ela achou que ia lacrar e acabou lacrada. Quem ri por último, ri melhor. A carreira de Ivete na TV nunca se recuperou, e ela passou a focar exclusivamente em sua música, evitando programas de entrevistas. Enquanto isso, Nicolas Ferreira emergia como uma figura ainda mais influente na política brasileira. O vídeo do confronto no Ivete no palco ultrapassou 15 milhões de visualizações, tornando-se um marco na comunicação política do Brasil. Professores de comunicação e jornalismo começaram a usá-lo como material didático, destacando como Nicolas transformou uma provocação em um debate sério e respeitoso. Em palestras e eventos, o vídeo era exibido como exemplo de como lidar com ataques pessoais com argumentos sólidos. Nicolas recebeu convites para diversos debates e entrevistas, sempre com a condição de que fossem discussões substantivas. Em uma palestra para jovens líderes, ele refletiu sobre o episódio. Aquele dia não foi sobre vencer ou humilhar.
foi sobre mostrar que o Brasil está faminto por autenticidade. As pessoas querem debates reais, com ideias, não provocações baratas que só geram ódio. Suas palavras viralizaram, consolidando sua imagem como uma voz de renovação na política. O legado do confronto foi além do entretenimento. O vídeo inspirou movimentos nas redes sociais, pedindo por um debate público mais respeitoso no Brasil, com hashtags como Diálogo Sem Ódio ganhando força. Nicolas, já em seu segundo mandato como deputado, tornou-se referência em comunicação assertiva e sua base de seguidores cresceu exponencialmente, alcançando milhões de novos apoiadores. Ele passou a ser convidado para eventos internacionais, onde discutia a importância do diálogo em tempos de polarização. Em uma entrevista para um canal de notícias, Nicolas comentou: "O Brasil não precisa de mais vozes gritando no mesmo tom, precisa de vozes diferentes conversando com respeito, buscando o bem comum." Sua postura no confronto com Ivete foi lembrada como um divisor de águas, mostrando que é possível discordar sem desrespeitar. Anos depois, o embate foi citado em livros sobre comunicação política como um exemplo de como a autenticidade pode superar provocações midiáticas. Ivete, por sua vez, raramente mencionava o episódio. Mas em uma entrevista para uma revista de música, ela refletiu: "Eu aprendi uma lição importante naquele dia. Nem todo mundo é alvo de brincadeira, e nem todo palco é para isso. Nicolas me ensinou a ser mais cuidadosa com minhas palavras. O Brasil, faminto por autenticidade, aprendeu com aquele confronto que o diálogo pode ser mais poderoso que provocações e que vozes diferentes podem conversar sem ódio, buscando soluções para os problemas reais do país." Você acabou de assistir a um momento histórico na TV brasileira. O que achou desse confronto? Quem você acha que venceu? Nicolas, com sua articulação e respeito? Ou Ivete, que tentou lacrar e se deu mal? Você acha que ela foi longe demais ao provocar o Nicolas? E o que espera do futuro da TV brasileira? Será que a gente precisa de mais programas que promovam diálogo? Ou você prefere o entretenimento com polêmica? Deixa seu comentário aqui embaixo, porque eu quero saber o que você sentiu vendo isso. Se esse vídeo te tocou e te fez acreditar que um debate mais respeitoso é possível, compartilha com seus amigos e familiares. O Brasil que queremos se constrói com diálogo, não com ataques. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos que vão mexer com você.